E vamos falar não. A Bárbara é que vai falar sobre isto da inteligência emocional porque lá está, porque nós somos criaturas que temos emoções e o lidar com esta parte de emoções porque tem a ver connosco e está muito ligado a nós, tem muito que se lhe diga, não é assim tão simples como eu estou a sentir isto e acabou, não é? Porque vivemos em sociedade. É verdade. Isto que eu venho falando parece simples, mas na realidade e pôr em prática é um pouco mais complicado, mas é sempre bom termos aqui algumas orientações. Portanto, eu hoje vou falar, como a Sofia indicou, acerca de inteligência emocional. Vou ainda também fazer aqui um paralelo entre o racional versus o emocional. E podemos até começar por aí, não é? Exatamente. É muito comum nós ouvirmos dizer que o racional é do cérebro e que as emoções e os sentimentos são do coração. A realidade não é essa. As nossas emoções e os nossos sentimentos provêm também do nosso cérebro. Há aqui uma parte denominada de sistema límbico que é o responsável então pela gestão das nossas emoções. Portanto, tudo faz parte aqui do nosso cérebro. Existe aquela ideia às vezes que as pessoas ou são racionais ou são emocionais, e a realidade não é esta. Existe uma tendência para sermos mais de um tipo do que de outro, e é neste sentido que eu vou então aqui fazer uma breve comparação. Como estamos ainda a começar e recebi ali a indicação que temos uma chamada, vamos atender, pode ser? Tudo bem. Olá, boa noite. Quem está aí desse lado? Boa noite. Olha, ligue novamente. Se caiu a chamada, ligue novamente. Mas, Bárbara, considerando que nós, seres humanos, temos esta parte racional e esta parte emocional, e como estava a dizer, o ideal seria sermos equilibrados, Exato. Mas não somos, como é que nós lidamos com isto? Portanto, as pessoas que são de tendência, de um tipo de personalidade de tendência mais racional, são pessoas mais ponderadas, são pessoas mais seletivas e são pessoas muito observadoras. É o tipo de pessoa que gosta muito de ser o melhor em tudo aquilo que faz. É uma pessoa muito exigente com ela mesma e é muito exigente também com as pessoas que estão à sua volta. São pessoas que, por serem tão aptas e tão capazes de desenvolver aquilo que querem fazer e da melhor forma, não dependem propriamente de ninguém, são pessoas muito independentes. Isto depois reflete-se a nível relacional, portanto, nas relações ao longo do dia-a-dia são pessoas muito distantes, digamos assim, por vezes até consideradas frias. Por oposição, as pessoas com um tipo de personalidade mais emocional são mais sensíveis, são mais impulsivas. Aqui até porque a definição de emoção, no fundo, é uma resposta que nós damos rápida a algo que nos aconteceu. Nós não paramos para pensar. É a ação-reação, é automático. E estas pessoas são mais dadas de si, são também mais receptoras a nível de qualquer tipo de atenção, de emoção. Mas também estão mais expostas. Mais, é verdade. É verdade. Elas são pessoas que acabam por ser tão verdadeiras, porque não escondem, não têm como esconder aquilo que sentem, que isto, se for mal utilizado, porque sermos verdadeiros é bom, mas se mal utilizado, portanto, em extremos, numa situação pública, aqui uma demonstração de emoção muito forte, pode-se virar contra nós. Portanto, lá está, aqui os extremos nunca é bom. E no fundo o que nós queremos aqui é encontrar um equilíbrio. Eu creio que já temos a chamada, vamos tentar falar com quem está lá em casa. Boa noite. Boa noite, Dona Sofia, como vai a senhora? Eu vou muito bem, e a senhora? Eu também vou muito bem, eu não sei como é que lhe é de tratar, se é por irmã, se é por Dona Sofia. Pode-me tratar por Sofia, mas podia-me ter dito então menina. Eu sou a avó Rosa, já estou ponderada no telefone há 20 minutos. Ai, avó Rosa, desculpe, mas pronto. Não, era para lhe dar um abraço e para dar às maravilhosas. Pronto. Já a última vez que elas estiveram cá, a avó Rosa ligou. Pronto. Eu ligo sempre, só que às vezes já vão entrar no altar da oração, é que eles não ligam e eu desligo. Sabe, eles têm pouca experiência em atender o telefone, por isso é que às vezes demoram um bocadinho.
Olha, e não só, é que já teve aí um senhor que não me tratou muito bem, mas pronto. Não, perdoe, isso, eu perdoei olha, também. ele não devia ter jantado, mas isso é uma exceção que não volta a Às acontecer. vezes podia ser. Não, às vezes nem sempre a jantar, às vezes é assim um hábito. Oh, vó Olha, Rosa, muito então- boa noite para si, paz maravilhosas, um grande abraço e tudo bom. Elas tá estão bom? a dizer adeus, não estão? Estão a mandar beijinhos para a avó Rosa. Sabem quem é a avó Rosa? Não sa- Elas estão a dizer que sabem quem ela é. sabe, a pastora Lina sabe muito bem. As outras irmãs não sei, porque não é o grupo. E eu já sei que é a avó da Cláudia. Muito obrigada. Pois é, está bem. A última vez pronto, disse-me que era a avó da boa Cláudia e não me noite e tudo esqueci. bom. Obrigada. Não faz mal. Boa noite. Boa tudo noite, bom? obrigada. Boa noite, um arranjo de noite. Pronto, isto é emoção, não é? É verdade. Que aqui é bom. Que aqui É positivo. agradável, claro. Mas o fato de falarmos neste tema, porque o que queremos é realmente, ou o que se quer, é que as pessoas tomem atenção a estas duas diferentes personalidades que todos nós temos, não Exato. é? Temos uma parte racional e uma emocional e tentar sermos equilibrados. É verdade. Porque aqui não existe, como eu disse inicialmente, um extremo, só um ou só o outro, nós temos isto tudo. Existe uma tendência para sermos mais de um tipo do que do outro. O equilíbrio seria o ideal, um pouco mais complicado também, e talvez aqui um dos pontos deste equilíbrio é, sem dúvida, então, a inteligência emocional. A inteligência emocional, eu vou dar aqui uma definição que já existe, segundo um autor que se chama Daniel Goleman, que indica que a inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de identificar os meus sentimentos, identificar os sentimentos do outro, eu saber gerir os meus sentimentos e emoções e também saber ser empático no caso do outro, portanto, saber me colocar na posição do outro sempre que necessário. Portanto, no fundo, é nós sabermos gerir as nossas emoções para nosso próprio proveito, para que isto não corra mal. A indicação que ele dá é que existem alguns pilares, existem vários, eu vou apenas me focar em alguns, como primeiramente nós devemos identificar as nossas emoções. Portanto, eu já sei que se eu estiver perante determinado estímulo, eu já sei que eu vou reagir desta forma. Eu não vou estar em negação e dizer que eu não reajo assim ou que eu não sou assim. Eu já sei que se eu estiver perante determinado estímulo, eu vou reagir desta forma. Portanto, já consegui aqui, primeiramente, identificar. Num segundo momento, nós temos então que fazer a gestão da emoção e aqui também um pouco mais complicado. Que passa por eu saber que existe aquele estímulo, existe a resposta que eu vou dar, mas a minha resposta não é a única resposta àquele estímulo. Existem várias outras saídas, várias outras soluções que não só aquela que eu tenho tendência de apresentar perante aquele estímulo. Portanto, é sabermos tentar, como se costuma dizer, ver as coisas de uma forma mais positiva. Ou seja, eu sei que perante aquele estímulo vou reagir desta forma, mas avaliar antes se é assim que eu devo reagir. Exato. Apesar de eu naturalmente reagir desta forma, conseguir pôr um travão, avaliar e Sim. não, eu reagiria assim, mas eu vou querer reagir assim porque assim é que é o correto, por exemplo. Exatamente. É muito difícil para o ser humano esta coisa de pensar antes de agir. É tão natural nosso, muitas vezes, simplesmente reagirmos perante as coisas sem pensarmos. Mas é mesmo isso, é nós conseguirmos avaliar antes de apresentarmos a nossa resposta ao mundo. Isso é um treino também, não é? É um treino. Temos E que nos treinar. leva muito tempo, sim. As pessoas que não pensam que aprendemos isto hoje Por isso e é que às vezes nós aplicar. dizemos, quando vemos esse tipo de reação de uma pessoa jovem, isto é de ser muito novo. É novo, por isso é que reagiu assim muito, Está desculpado. muito emotivamente. Normalmente as pessoas com mais idade, como têm mais experiência, já conseguem gerir algumas. Isto não é uma regra Sim, linear, mas pela sua experiência de vida já estão habituadas a gerir melhor esta Sim. reação, não é? E a experiência, de facto, é essencial. Nós olharmos para situações passadas e não querermos repetir o mesmo erro, porque já sabemos, já passamos Aprender, por não é? exatamente, tirar uma lição daquilo que existiu. Nós, ao longo da nossa vida, trabalho, escola, seja o que for, nós lidamos com tanto tipo de pressão, em tantas circunstâncias, que nós temos que aprender a manter a calma. Quantos de nós podemos dizer que se calhar já falámos com alguém que se calhar estava aos berros connosco? E a nossa tendência muitas vezes seria começar aos berros também.
mas não podemos. Aqui a situação seria manter um tom de voz baixo, se for até necessário deixar a pessoa falar sem dizer nada, que é para também não aquecer mais aquele momento que está a ser muito emotivo para a outra pessoa, que está visivelmente nervoso, tentarmos nós manter a calma. Portanto, isto tem muito a ver com a nossa capacidade de gestão, de olharmos para nós, para as nossas emoções e também percebermos a situação que o outro aqui está a passar. Na realidade, o ideal para todos nós era parar fazer aquele freeze de uns segundos para conseguir pensar a frio antes de ter tirarmos o pé do momento, olharmos e vermos a situação parada. Na realidade, às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Depende também de como é que estamos, a nossa predisposição naquele dia, perante a mesma situação, podemos reagir de formas diferentes. Sim, ao longo do dia nós começamos o dia certamente com uma certa energia, chegamos ao fim do dia se calhar já com menos paciência, e um estímulo que nos surgiu de manhã e o mesmo estímulo que nos surge à noite, já vamos reagir de uma forma completamente diferente. Na realidade, todos nós temos então esta personalidade racional e esta personalidade emocional. O exercício que devemos fazer é avaliarmos-nos, não é esperar que alguém nos avalie, é avaliarmos e pensar: eu sou mais racional ou sou mais emocional? Certo. E se eu conseguir avaliar que eu tenho tendência mais para um lado do que para o outro, é então a partir daí fazer aquele exercício para me tentar equilibrar. Então, se eu sou mais racional, procurar gerir, ir buscar mais a parte emocional. Exato. E vice-versa. Sim, nós vamos ter que ter paciência, temos que ser muito resilientes, porque no fundo isto não vai ser fácil, aquilo que é a nossa tendência, mas convém nós conseguirmos afastarmos, olhar para a situação e vermos aquilo que podemos mudar, aquilo que existiu no passado serve agora de lição, para nós então podermos ser melhores no futuro. Eu estou aqui a lembrar-me de como estava a falar isso, estou a lembrar-me de uma situação que vivi a semana passada. Eu não gosto muito de conduzir, mas é uma necessidade e também nada me impede, eu não fico parada por não gostar de conduzir e assumo que preciso conduzir e conduzo. E horário de trânsito de manhã, hora de ponta, eu a precisar de chegar rapidamente ao meu trabalho. 3 faixas, duas viravam para a esquerda e duas, eram 3, 2 dava para ir em frente. E logo quem parou à minha frente, um taxista, queria virar para a esquerda. E a minha reação, levantei os braços: epá, ele saiu do carro e mas ele veio-me bater, eu só levantei os braços, porque pensei assim: epá, que azar, estou logo aqui atrás dele, se eu estivesse à frente tinha avançado, porque o sinal para a esquerda fechou e o em frente é que abriu. Eu queria ir em frente, mas tinha à minha frente, a querer ir para a esquerda não pude ir. Ou seja, eu levantei os braços, foi a minha reação emocional, o sinal abrir e eu não poder avançar, e ele saiu logo, a reação dele foi ainda mais emocional que a minha, saiu logo de dentro do carro para dar-me uma lição de trânsito. E eu por menos pensei: ele vai me bater, ele quer me bater. Mas não, ele saiu do carro, não vê que eu posso ir para aqui, para ali. Isto para dizer, estamos em stress, é muito difícil. É muito difícil. E aquilo, por exemplo, aquelas situações que nós podemos controlar, é muito importante que nós o façamos. Porque já existe tudo aquilo que nós não podemos controlar. Só nos conseguimos controlar a nós próprios. Exatamente, portanto, nós vamos ter mesmo que ter muita paciência neste tipo de questões, porque nós fazemos a nossa parte, nós podemos até fazer a nossa parte da melhor forma que sabemos, mas basta existir o outro lado que existe sempre, nós já não temos controle, nós não nos podemos ficar a remoer nós mesmos por causa de uma situação que nós não poderíamos ter feito absolutamente nada. Até, por exemplo, estamos a falar aqui situações de stress e discussões, sim. Mas, por exemplo, costumamos ouvir aquela frase: para haver uma discussão tem que haver 2 lados, ou seja, basta um dos lados estar calmo e não a reagir para, com o tempo, a outra parte também baixar ao nível de já não haver aquele pico de stress. É verdade. Essa questão, há pouco quando eu estava a dizer de 2 pessoas comunicarem, alguém estar aos berros, lá está. O ideal era que nós tivéssemos sempre a capacidade de nos afastar, de falar num tom mais baixo, eu não vou dizer tentar chamar a pessoa à razão naquele momento, porque a pessoa
As pessoas, quando estão nervosas, não ouvem, não estão muitas vezes receptivas àquilo que o outro quer tentar corrigir, ainda pode até levar a mal, mas nós temos que ter atitudes sábias perante este tipo de situações, porque elas vão existir. E na realidade é que na hora parece que está tudo a desabar, mas depois nós sentimos aquela satisfação de eu consegui controlar as minhas emoções e isso foi o suficiente para ajudar a outra pessoa. Exato. Porque não está, na realidade acabamos por ajudar-nos a nós, mas também a outra pessoa que está a ser interlocutor connosco. É verdade, isto acaba por ser um ciclo. Nós, se conseguirmos ter uma atitude positiva perante algo que aparentou desde o início ser negativo, quando eu me ausentar da situação e perceber que a situação, entretanto, ficou resolvida, porque eu também soube ter uma boa atitude. E o facto de eu ter conseguido ter aquela boa atitude que nada me dizia que eu ia conseguir fazer isso e eu tive essa atitude, faz-me sentir mais capaz e isso torna-se depois um ciclo. Eu numa próxima vez já sei o que fazer e a partir daí resultados positivos também virão. O que custa é começar, não é? Como em tudo, normalmente dar o primeiro passo, porque também há aquela postura de que se calarmos, se não reagirmos, somos fracos, não temos razão, Sim. Ou seja, precisamos defender a nossa razão. Mas é preferível acalmar tudo, não é? Sim. Para depois a seguir podermos apresentar também aquilo que é a nossa opinião. E a percepção que as pessoas têm é que a pessoa perde a razão se ficar calada, mas a realidade não é essa. A pessoa soube exatamente aquilo que fazer na altura certa e depois lá está esta questão da inteligência emocional. Isto é algo que isto pode se tornar um hábito, porque o ser humano é um ser de hábitos. Nós começarmos a fazer algo com muita frequência, isto se tornar um hábito, começa a ser até fácil, começa a ser o costume e o usual da nossa parte perante alguma situação emocionalmente mais pesada. Mas há truques? Há truques. Há truques, claro que sim. Neste caso, por exemplo, nós rodearmos de pessoas que são positivas. Eu não quero estar rodeada de pessoas que aquilo que vão fazer o tempo todo é queixar-se da vida e apontar defeitos e encontrar o que está errado. Pode estar tudo bem, mas existe sempre aquele tipo de pessoa que vai se focar naquilo que estava errado. Eu não vou procurar rodear-me de pessoas assim, porque consequentemente eu própria vou ouvir aquilo, vou alimentar a minha mente com aquilo que a pessoa está a dizer. Quem é que vai influenciar quem, Sim. não é? Portanto, o ideal, por exemplo, é nós rodearmos de pessoas que têm uma atitude positiva perante a vida, em que eu posso até apresentar um problema, mas essa pessoa está do meu lado e sabe-me dizer: não olhes para isso desta forma, olha desta. Olha, isto não correu tão bem, mas aprendeste a lição, da próxima já vais fazer de uma forma até diferente. mostrar-nos outro lado. Nós estamos muito focados a ver daquela forma e é uma outra opinião a mostrar outro lado. Que nós muitas vezes, quando estamos na emoção, não conseguimos ver. Parece que não existe mais nada, ficamos cegos, não é? E o facto de nos rodearmos, por exemplo, de pessoas com outro tipo de mentalidade, e neste caso uma mentalidade mais positiva, sem dúvida que é uma das chaves para trabalharmos a nossa inteligência emocional. Também é importante nós... Eu acho que a maioria das pessoas se calhar faz isso se tiver tempo. Quando nós deitamos a cabeça na almofada no final do dia, ver aquele resumo do nosso dia, não é? E também é importante para não nos desanimar quando não tivermos as melhores atitudes, mas pensar: olha, eu reagi daquela forma, eu a próxima vez não vou ter este tipo de atitude. Ou seja, sim, é importante avaliarmos, exato, não é? A nossa própria avaliação, a nossa reflexão, nós tirarmos um momento do dia. Por exemplo, como estavas a dizer, a parte que encostamos na almofada é sem dúvida uma boa hora, porque não há distrações, não há nada, estamos nós e nós, e então isto acaba por ser um bom momento de reflexão sobre as atitudes que tivemos ao longo do dia, aquilo que poderíamos fazer melhor, aquilo que não voltaremos a repetir. Portanto, essa questão de nos avaliarmos é essencial também. Não para nos punirmos, não, ou para nos castigarmos, ou para nos acharmos péssimas pessoas. Não, mas é uma forma de, ao revermos as nossas posturas, de as melhorarmos. Exato. Sim, sem dúvida. Portanto, aqui nós
castigarmos a nós mesmos não é de toda a solução. Isto faz parte da vida. As falhas fazem parte. Portanto, nós temos é que tirar a lição daquilo que aconteceu e não repetir ou fazer de uma forma diferente. Não somos as piores pessoas do mundo. De todos. Somos todos assim. Nós, ainda há bocado, distinguimos antes de falarmos especificamente na inteligência emocional, distinguimos a personalidade mais racional e mais emocional, e que todos temos ambas, mas uma é mais positiva que a outra. Torna-nos melhores seres humanos se formos mais racionais ou mais emocionais? Ou não funciona assim? Eu penso, mais rapidamente, eu diria que sermos racionais é melhor do que sermos emocionais, mas isso não corresponde à realidade. A emoção é essencial em tudo o que nós fazemos. Se nós pomos gosto, prazer, alegria, demonstramos isso às pessoas, o facto de precisarmos de outra pessoa num bom sentido, claro que isto de uma forma saudável é essencial. Portanto, eu falo por mim, eu gostaria de ser mais racional, talvez por isso eu diga isto, porque eu considero uma pessoa mais emocional do que racional. E eu olho e dizer, fogo, gostava tanto de ser mais racional. Fazendo esta comparação, eu se calhar considero-me uma pessoa mais racional. E o que eu mais sinto falta é daquelas borboletas na barriga que nos dá aquela emoção. Ai, que espetacular! Portanto, por isso é que é importante sermos equilibrados, porque precisamos dos dois lados. E se calhar quem é mais racional precisa das borboletinhas na barriga, daquela sensação de ai, que emocionante. E quem é mais emocional precisa de alguns critérios mais rigorosos. E é engraçado porque isto é para tudo na vida. Nós às vezes falamos de emoção, pensamos apenas em relações, mas não é só isso. Foram feitos até vários estudos e grandes empresas, que são grandes empresas porque têm excelentes trabalhadores e excelentes líderes, foram feitos estudos e detectam que um dos motivos principais para o sucesso daquela empresa e dos trabalhadores é a elevada taxa que tem a nível de inteligência emocional. Não estamos a falar de inteligência de raciocínio, serem aquela noção de inteligente, é no sentido de ser inteligente emocional, porque conseguem primeiro pôr-se na posição do outro. Um líder que é capaz de ter empatia é fenomenal para a empresa. Não é? É alguém em quem se pode confiar. Exatamente. Não um chefe, lá está, aquela distinção de chefe e líder. Não é um chefe, mas é alguém que dá o exemplo, então é fácil fazer aquilo que a pessoa nos propõe. E alguém que é compreensivo, que tem de ser assertivo quando tem de ser assertivo, mas também sabe ter um lado humano e compreender a situação do outro, porque nós não somos máquinas e por esse motivo tem que existir este lado humano, porque estamos a lidar com pessoas. Portanto, isto não é só reto e desta forma. Existe aqui um lado muito mais complexo, porque aquilo que eu passo certamente não é aquilo que a Sofia passa, portanto, cada pessoa tem uma história diferente. Agora, e mais em forma de conclusão, porque nós fomos criados de uma forma perfeita. Certo. Só que, como temos aquilo que ouvimos muitas vezes falar, que é o livre-arbítrio, decidimos aquilo que queremos fazer, para que lado é que queremos ir, às vezes é aí que se identifica as falhas. É verdade. Que temos. Porque a nossa liberdade, no fundo, serve para agirmos bem ou para agirmos mal. E aqui, como forma de conclusão, podemos sim dizer, como eu há pouco indiquei, a questão de rodearmos de pessoas boas, pessoas positivas que querem fazer o bem e que isso vai de alguma forma influenciar-me. Já isso vinha na Bíblia, portanto não é algo que a psicologia introduziu agora, isto vinha na Bíblia, em que aquele que escolher andar com sábio, sábio será, não é? Aquele que escolher andar com o tolo terá algumas aflições. Temos aqui outras questões, como nós olharmos para o futuro. Alguém que esteja constantemente a remexer no passado não consegue mexer no futuro, portanto não há aqui está preso lá atrás, não consegue. Portanto, pessoas com alguma inteligência emocional são pessoas que estão demasiado ocupadas a preparar o seu futuro, em vez de estarem preocupadas a resolver coisas que já não têm solução. São também pessoas que não são rancorosas, portanto passaram por situações menos boas a lidar com outras pessoas
e não guardam rancor. Ultrapassaram. Já a Bíblia dizia que nós devemos perdoar até o nosso maior inimigo e devemos até fazer o bem. E isso é essencial aqui a nível da inteligência emocional. Porque se eu estiver bem, eu estou apta para tratar outros assuntos que eu tenho em mente, em vez de estar pesada no coração a pensar noutras coisas que sucederam. Que bloqueiam a nossa vida e nos impedem de continuar a viver. Há um controle, é quase como uma amarra na nossa vida que nós não conseguimos tratar de outras coisas que queremos, que temos em mente e estamos presos por algum motivo. Alguém nos fez mal e ficamos com aquilo no coração e parece que não saímos dali. E outra questão também muito importante é sermos sempre humildes, porque nós estamos sempre a aprender. Lá está, como disseste há pouco, nós não podemos castigar-nos. Aconteceu, faz parte. Vamos então tentar ser melhores e ser humildes e saber, eu preciso de aprender mais. Nunca dizer eu sei tudo e ninguém pode vir contra mim. Não, eu tenho que aprender. Eu acho que esta noite, nesta curta conversa, não é um tema realmente muito vasto e com imensos estudos e com imensas vertentes, mas nesta curta conversa eu acho que lá para casa ficou, já despertámos aquela atenção para todos nós podermos ter cuidado com o pensar, nem que seja ali uns segundos antes de reagir e tentar realmente avaliar esta nossa personalidade. E tentar encontrar o equilíbrio, não é? Sim, e os resultados serão diferentes, garantidamente. Muito obrigada, Bárbara. Até uma próxima vez. Obrigada.